Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast filosófico, atividade esta promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil. E para o nosso podcast de hoje, recebemos o professor Bernardo Norá, da Nova Acrópole de Uberaba, Minas Gerais. Seja muito bem-vindo, Bernardo. Olá, Danilo. Olá a todos. Muito obrigado pelo convite. É um grande prazer estar novamente aqui no podcast da Nova Acrópole. Igualmente, Bernardo. Hoje vamos fazer algumas reflexões filosóficas sobre o anime ou o desenho animado chamado Cavaleiros do Zodíaco. A ideia não é esgotar o tema, menos ainda trazer aqui visões absolutas sobre esse desenho que fez muito sucesso, mas sim conversarmos, refletirmos e, evidentemente, extrair ideias que sejam úteis e práticas para as nossas vidas. Esse desenho realmente foi um sucesso, lá no início dos anos 90, mais precisamente em 1994, embora esse anime ou esse mangá japonês tenha sido desenvolvido ou criado no ano 1985, aqui no Brasil ele fez muito sucesso em 1994. E esse sucesso se dá justamente em virtude da profundidade do desenho. Embora tenha várias cenas de ação e de combate, pelo menos a mim sempre marcou muito a profundidade filosófica e reflexiva que o desenho trazia. Portanto, para começar, Bernardo, eu gostaria que você falasse desses principais aspectos do desenho, quando ele se inicia, as histórias por trás do desenho e o contexto geral como um todo, para a gente dar início então à nossa conversa de hoje. Os Cavaleiros do Zodíaco, eles surgiram no Japão, na verdade através de um mangá, que é uma revista em quadrinhos do estilo japonês. O autor é chamado Masami Kurumada. E isso foi lá a primeira publicação dessa revista, desse mangá, foi em 1985. 1985, 1986, surgiram aí as primeiras publicações. E logo em seguida veio o anime, que seria a versão televisiva do desenho. E isso aí por volta aí de 1990. Lá no Japão, também conhecido como Saint Seiya. E parece que no Japão, assim, inicialmente não fez tanta fama, e o primeiro lugar a ficar bem famoso foi justamente na Europa, principalmente na França e na Espanha. E aí, por volta do início da década de 90, né, mais ou menos no ano de 94, os produtores vieram aqui para o Brasil e começaram a oferecer para as emissoras. Só que na época eles trouxeram alguns trechos dos desenhos e só trouxeram trechos assim de luta. E isso assim as emissoras não gerou uma boa impressão para as emissoras. Eles entraram em contato com a Rede Manchete, então na época, com o Eduardo Miranda, e aí ele viu aquelas cenas de luta, também não agradou muito, mas então teve uma sacada assim e conseguiu cerca de 5 episódios completos para conhecer melhor o desenho. E daí quando ele viu os episódios, percebeu que não era só uma questão de luta, né? Que na verdade é toda uma trama envolvida valores, amizade, enfim, tinha todo elementos de princípios aí. Então, em 1994, começou a passar aqui no Brasil, através da Rede Manchete, os primeiros episódios do desenho Os Cavaleiros do Zodíaco. E esse ponto que você traz, Bernardo, em relação à ideia que se tinha do desenho ser violento, de enfrentamentos gratuitos ou uma promoção da violência, digamos assim, foi uma ideia equivocada e que nós percebemos com o tempo que o desenho tinha muito mais riqueza e profundidade do que só os enfrentamentos entre os cavaleiros. E é esse ponto importante que eu quero trazer sobre os cavaleiros e a hierarquia que existia entre eles. E também a ideia dos signos, que é algo muito profundo que nós vamos encontrar na filosofia tradicional e que vai ensinar muito sobre nós próprios. Isso é muito importante porque o desenho retrata isso muito bem. Então eu gostaria que você falasse desse processo, ou seja, da ideia de hierarquia entre eles, e também dessa ideia dos signos, que é algo muito representativo e muito filosófico que o desenho nos ensina. Exatamente. Então, quando começou assim a ser transmitido na televisão brasileira, não havia essa expectativa de tanto sucesso a princípio. Na verdade, teve até uma jogada comercial onde
foi uma permuta, ou seja, a Rede Manchete transmitia os episódios e cedia um espaço para a divulgação dos bonecos, dos personagens dos desenhos. E a coisa, assim, estourou e fez muito, muito sucesso a nível aí do Brasil como um todo. E realmente é todo esses elementos das mitologias, dos valores, né? E se diz que aqui no Brasil e nesses países da Europa, o desenho adquiriu aí muito mais prestígio e fama do que até mesmo no Japão, já que talvez essa mitologia grega fosse uma linguagem mais próxima assim do Ocidente. Então aí são muitas coisas curiosas para a gente entender por trás aí desse anime, desse desenho. Então a gente tem todo um cenário, ou seja, o que são esses chamados Cavaleiros do Zodíaco? Então a gente tem como pano de fundo a mitologia grega. Então se diz nesse desenho que tem a divindade Zeus, que cuida do céu, Poseidon, que cuida dos mares, Hades, que cuida do submundo, do mundo dos mortos, e a deusa Atena, que tem como missão proteger a Terra, manter a paz na Terra. E esse desenho relata situações, às vezes o Hades, deus do submundo, quer dominar a Terra, às vezes Poseidon quer dominar a Terra, e então cada um dessas divindades mitológicas tem em torno de si uma série de cavaleiros para te ajudar eles na proteção da paz. Então, no desenho se diz que nas eras mitológicas, a Atena sempre teve esses cavaleiros que auxiliavam a manter a paz, a ordem, a harmonia, a fraternidade no mundo. Ou seja, quando o mal quer aí imperar, vêm os cavaleiros para proteger e defender a justiça. Então esse é o pano de fundo. E aí, então, esses cavaleiros, eles têm armaduras, eles têm poderes, assim, um pouco sobrenaturais, né? Eles emitem poderes como se fossem rajadas de energia, coisas desse tipo. Aí entra um pouco, assim, no aspecto da fantasia, né, do desenho. Mas tudo isso é fruto de um desenvolvimento interior deles. E o que é interessante é que cada um desses cavaleiros, eles estão relacionados a uma constelação. Tá? Então você tem o nome do personagem e ele pertence a alguma constelação. Então aí são de várias constelações zodiacais e muitas outras. Você tem aí, para cada constelação, um cavaleiro correspondente, que aí tem suas habilidades, suas destrezas específicas, enfim. Então, a ideia basicamente é essa. E aí, o desenho retrata o cenário no mundo atual, onde nós teríamos aí uma nova encarnação da deusa Atena, representada através da personagem Saori. Então, no desenho mostra uma mulher muito bondosa, muito carinhosa, com muita ternura, chamada Saori, e que ela seria a nova reencarnação dessa divindade Atena. E aí ela vai reunindo em torno de si uma série de cavaleiros para ajudá-la nessa missão. E existe as forças do mal, vamos dizer assim, a eterna luta do bem contra o mal, querendo assassinar ela, querendo perturbar a paz do mundo, querendo levar a humanidade em guerra, em conflito, e os cavaleiros se levantam para defender a justiça. Então, em torno dela, nós vamos ter 5 cavaleiros principais, que é o chamado Seiya, da constelação de Pégaso, Shiryu, da constelação de Dragão, Ikki, da constelação de Fênix, Shun, da constelação de Andrômeda, e Yoga, constelação de Cisne. Então, esses 5 cavaleiros, eles se destacam, assim, como um pequeno núcleo de irmandade, de amizade, né? Estão unidos e para enfrentar qualquer desafio, para proteger a deusa Atena enquanto representante da paz, da justiça e do amor no mundo.
E aí o que é interessante é que nesse desenho, os cavaleiros, eles têm níveis, é como se fosse, você falou hierarquia, realmente como graus hierárquicos. Dependendo desse nível, ele tem mais poder, tem mais sentidos. Então esses 5 cavaleiros principais ao redor da divindade Atena, representada pela personagem Saori, eles são chamados cavaleiros de bronze. Então eles têm uma armadura que eles relacionam com metal de bronze e que seria sim um grau mais básico do que em relação a outros. Então você teria uma hierarquia acima, que são os cavaleiros de prata, e uma outra hierarquia acima, que são os cavaleiros de ouro, e uma outra hierarquia ainda acima, que seriam os deuses, seres humanos que representam certas divindades. Então isso é interessante, porque esses 5 personagens principais, esses 5 cavaleiros, eles têm vamos dizer assim, na sua armadura, o grau mais básico, né, que é a armadura de bronze. E aí o desafio deles é enfrentar os cavaleiros de prata, é enfrentar os cavaleiros de ouro, nessa ideia de proteger a justiça, a paz. E aí é justamente que eles vão ter que aprender a se superar. E para alcançar essas vitórias, na verdade, o que eles têm que superar realmente é a si mesmos. Superar aí as suas debilidades, não querer desistir. Então, assim, a gente vai perceber muito essa ideia da superação. Então, vão aparecendo vários desafios nesse sentido, né, onde eles têm que despertar novos potenciais dentro deles para eles poderem vencer, né, esses inimigos aí que, via de regra, serão mais poderosos do que eles. Então é interessante porque a gente teria esses 3 graus de cavaleiro, né, o cavaleiro de bronze, prata e ouro, e depois, ainda acima desses, os deuses. E isso, assim, a gente pode fazer várias relações. Por exemplo, Platão na República fala do mito dos metais, onde ele relaciona características dos seres humanos com elementos metais, como o próprio ouro, prata, cobre, ferro, e como o ser humano, através das virtudes, vai ascendendo, desenvolvendo a sua evolução. Então isso a gente vai percebendo assim em várias culturas, em várias filosofias. Agora tem uma outra coisa que é importante de ressaltar, que é justamente o aspecto das características de cada um, as virtudes de cada um desses cavaleiros, bem como da deusa Atena. Cada um desses personagens tem algo específico a aprender, a superar, e isso é muito relacionável com a nossa própria vida, ou seja, todos nós temos elementos a melhorarmos em nós. E isso é muito pontual no desenho e fica claro através dos personagens e também da deusa Atena, que tem um simbolismo muito profundo. Eu gostaria que você falasse dessas características e das relações práticas que a gente pode fazer desses personagens, do que eles nos ensinam através das suas provas durante o desenho e, naturalmente, fazendo relações também com as nossas vidas no sentido de trazer para a nossa realidade algo que seja útil e prático em função disso que o desenho aborda. Em relação aos cavaleiros, isso é um tema bem recorrente na mitologia, na cultura humana, e que é interessante porque na abertura do desenho sempre tem aquelas cenas iniciais, a música de abertura. Como eu falava antes, o desenho, quando chegou no Brasil, ele não chegou em japonês, ele já chegou pelo espanhol. Né? Ou seja, existe uma primeira dublagem em francês, aí do francês foi dublado para o espanhol, e o que chegou aqui para o pessoal foi uma dublagem em espanhol, e ressaltar que foi uma revolução muito grande para o Brasil no mundo da dublagem, e aí foi a empresa Gota Mágica, então, que fez um trabalho fantástico e mudou o universo aí do anime e da dublagem no anime aí no Brasil. Mas eu falava então que quando veio essa música de abertura do espanhol, que depois foi feita uma outra música de abertura aqui no Brasil, tem uma frase que me chama muita atenção nessa música, onde que fala os cavaleiros lutando por um ideal.
Então isso é muito presente quando a gente vai estudar, por exemplo, as ordens cavalheirescas, onde aqui no caso a gente não está só falando de um homem, de um cavaleiro lutando por um ideal. Tanto é que no desenho também tem divindades, como a própria deusa Atena, você tem amazonas, você tem mulheres que também são lutadoras, são guerreiras, né? Também desempenham esse papel que no desenho são apresentadas como as amazonas. Inclusive, algumas delas têm como responsabilidade treinar alguns cavaleiros. Então, qual que é a ideia aí que a gente coloca? A ideia que a gente coloca é que esse cavalheiro, né, ou essa dama, no caso aí, essa amazona, não é uma pessoa vulgar, não é uma pessoa comum. É uma pessoa que está buscando desenvolver os seus valores, desenvolver uma via moral, dominar suas paixões, dominar os seus instintos, desenvolver os seus potenciais, e que é justamente o tema aí que a gente encontra na história das ordens cavalheirescas, como a gente pode relacionar com o mito do rei Arthur e os cavaleiros da Távola Redonda, onde cada cavalheiro vai encarnar uma virtude, um potencial, e ele é um cavaleiro ou ele é uma amazona não só por causa dos seus punhos, mas por causa dos seus valores, né? Por causa dos seus potenciais, por causa da sua capacidade em dedicar um tempo de sua vida por uma ideia maior do que ele mesmo. Não só a gente fala assim, morrer por ideais, mas poder vivenciar diariamente os ideais da justiça, os ideais da bondade, da generosidade, da honradez, que são esses ideais aí que próprios, certo, dos cavaleiros e das amazonas. Em relação à divindade Atena, né, no desenho, essa personagem, é muito interessante porque eles falam, olha, essa é uma nova encarnação da deusa Atena. Então eles vão falando que ao longo da história, de tempos em tempos, vai encarnando essa divindade com uma missão de proteger a paz, a fraternidade. E isso a gente relaciona com o que a gente vê na filosofia, também na filosofia oriental, com a teoria dos avatares, né, desses grandes mestres da humanidade, que de tempos em tempos vêm ao mundo para trazer uma mensagem de amor, de sabedoria, de paz e de concórdia, né, como um Buda, um Krishna, um Jesus, um Confúcio, um Lao Tse, um Orfeu. Então isso aqui fica representado através da divindade Atena como uma mestra da humanidade encarnada novamente num período histórico conturbado para poder defender a justiça e a paz mundial. Temos um outro personagem também que é muito emblemático e importantíssimo que nós não falamos até agora, que é o Mestre Ancião. E só como relação, em referência a outros personagens do cinema que são bem conhecidos por nós, poderíamos fazer uma relação com o Mestre Yoda, da saga Star Wars, ou o Mestre Miyagi, por exemplo, da trilogia Karate Kid, ou até mesmo Morpheus, no filme Matrix. Ou seja, cada um deles tem um simbolismo de mestre, e o mestre ancião, evidentemente, tem uma sapiência muito profunda, muito ampla, e sempre que ele aparece no desenho, ele traz conselhos muito úteis e muito relevantes. Então eu gostaria que você falasse dessa figura em especial e dos ensinamentos que nós podemos extrair das suas passagens através do desenho. Isso realmente é muito interessante, porque no início do desenho mostram esses principais personagens como crianças lá no Japão. E de repente cada um vai para um canto do mundo para fazer o seu treinamento, para se formar como um cavaleiro. Um vai para a Grécia, outro vai para a Sibéria, e em cada local eles têm um mestre, eles não se tornam cavaleiros sozinhos, eles não ganham uma armadura, né? Eles são submetidos a um treinamentos por um mestre. Então cada um vai ter o seu mestre. Nesse caso, o mestre ancião, aí foi o mestre do cavaleiro Shiryu, lá na China. Então a gente vai usar o exemplo dele, porque realmente ele é um dos mestres mais marcantes para representar todos. Mas cada um dos cavaleiros teve aí o seu mestre.
E esse mestre, que encarregado de treinar o cavaleiro, não vai ensinar ele apenas técnicas, não vai ensinar apenas ele uma técnica de defesa, uma técnica de luta, uma técnica de esquiva. Não, eles também são mestres de vida. Mais do que mestre de técnicas, são mestres de vida. E o mestre ancião, ele encarna isso muito bem e ele vai aparecendo ao longo de toda a série, tá? Porque ele tem toda uma sapiência, ele tem toda uma sabedoria. Então, quando o cavaleiro que ele treinou, que é o cavaleiro de dragão, Shiryu, está numa situação difícil, aí aparece aquele, como se diz, aquele playback, ele lembra lá do mestre dele, assim como a gente já vê essas coisas naquele seriado Kung Fu, como você falou, o Karate Kid, o Daniel San lembrando do Sr. Miyagi. Então vem a lembrança dele, trazendo algum ensinamento, alguma postura, e isso é muito interessante, tá? Porque esses personagens, então, eles têm um tutor, né? Tem um guia que vão ensinando a eles não só desenvolver conhecimentos técnicos, mas também desenvolver os seus valores morais, a instruir-se na vida, a se tornar um pouco mais sábios, a ampliar aí seus potenciais internos. E os ensinamentos deles vão acompanhando toda a vida. Então, por isso é muito válido, como a gente faz na filosofia, estudar os ensinamentos dos grandes sábios, dos grandes mestres, estudar, reler de novo, refletir sobre isso, porque realmente são elementos fundamentais aí para a nossa vida. Agora tem uma outra ideia que é muito bem tratada, muito bem desenvolvida através do desenho, que é a ideia dos sentidos e do cosmos. Ou seja, o desenho nos apresenta uma prova individual que cada qual precisa superar para subir hierarquicamente, ou seja, é uma guerra interna e externa. Não se trata apenas de um cargo ou de uma posição, mas sim de uma batalha interior que vai, evidentemente, que os levando a um degrau superior dentro dessa hierarquia, como falávamos anteriormente. Porém, há uma ligação com o cosmos e com o todo, com o universo de um modo geral. E talvez daí, Bernardo, derive esse grande sucesso do desenho, ou seja, ele fala do ser humano no aspecto individual, na sua luta, até se unir ao cosmos e ter essa reflexão na vida do universo como um todo, que é o que nos ensinam as tradições gregas, egípcias, romanas também, ou seja, o ser humano está integrado a tudo. E isso, quando compreendido de forma consciente, nos leva a uma concepção de vida cada vez mais ampla, de respeitar tudo o que há no universo. Então gostaria que você falasse desse aspecto, porque isso é muito importante para que a gente reflita sobre isso nas nossas vidas também. Exatamente. O desenho trata muito essa ideia dos sentidos, como eles abordam isso. Então, basicamente, a gente tem 5 sentidos físicos, é isso. O tato, a audição, a visão, o olfato e o paladar. Então, no desenho se diz que esses cavaleiros, eles já têm o 6º sentido, que seria a intuição. Tá? Uma percepção mais intuitiva da vida, das leis da natureza. E isso coincide muito com o que a filósofa Blavatsky ensinou para a gente, né? Que o próximo passo da humanidade seria desenvolver um sentido mais interno e seria o tipo de uma visão mais intuitiva do mundo, da natureza. Então, esses cavaleiros, desde o nível mais básico, no desenho já está pressuposto que ele já tem desenvolvido o 6º sentido, que é a intuição. E então, esses principais personagens que eu havia falado, que são os Cavaleiros de Bronze, eles agora têm um desafio que seria desenvolver um tipo de um 7º sentido. E os cavaleiros que têm o 7º sentido são os Cavaleiros de Ouro. Na hierarquia dos cavaleiros, são os cavaleiros mais poderosos. Os Cavaleiros de Ouro são 12, cada um relacionado com um signo zodiacal. Então, eles têm esse desafio de despertar o 7º sentido, que significa despertar ainda mais a sua potencialidade. E a esse potencial interno mais profundo, no desenho, aparece como o cosmo. Então, quando eles estão diante de uma grande dificuldade,
quando eles estão diante de uma circunstância que parece vencer as forças deles, eles têm que fazer uma introspecção, ir lá no fundo, buscar esse sétimo sentido, buscar isso que eles chamam o cosmo, que seria a energia que está no cosmos, que está na gente, e poder acessar esse caudal de energia, essa vontade a mais, essa reserva energética, para poder vencer uma situação aí que aparentemente superam suas forças. Então, realmente é um ponto de superação. Então, isso é muito interessante, porque às vezes a gente está aí no nosso dia a dia, enfrenta um desafio, enfrenta às vezes um desgosto, uma circunstância adversa, ou enfrenta uma pandemia, né? E a gente pode se inspirar nisso, ou seja, de fazer esse recolhimento e buscar esse sentido a mais, buscar essa energia a mais, como no desenho esse cosmo, essa energia que nos permite superar mesmo as circunstâncias mais adversas. Então é muito interessante como vai aparecendo esse desenvolvimento dos sentidos como se fosse uma evolução interna pela qual eles vão passando. Tá? E aí o ponto máximo disso, dessa energia interior, dessa força interior, que na filosofia a gente chama de virtude, ou os nossos poderes latentes, aqui no desenho eles vão chamar do cosmo. E quando ele consegue acessar essa força, esse cosmo, ele consegue assim, é como se momentaneamente ele superasse uma condição humana, ou se como naquele instante ele fosse um semideus, como retrata as mitologias. E essa potência, essas virtudes e valores que você ressalta durante a sua explanação, Bernardo, expressada evidentemente através da saga do santuário, que é muito simbólica, nos reflete algo muito interessante, ou seja, nos faz refletir sobre algo muito interessante, que é a ideia da Acrópole grega, tanto que esse santuário, no desenho, ele é retratado como um local lá na Grécia. E isso não se trata de algo externo. E a Acrópole grega, evidentemente que existiu, ficava num lugar alto, e daí nós podemos refletir que não se trata de um lugar físico apenas, mas de uma consciência mais elevada sobre a vida, sobre nós próprios, sobre a nossa conduta humana, e isso faz toda a diferença na nossa existência. Por isso eu gostaria que você falasse um pouco mais disso, para que a gente pudesse refletir e também extrair aí elementos que sejam vivenciais para nós de alguma maneira. Sim, Danilo, esse tema aí também é muito, muito legal, muito importante. Primeira coisa, são basicamente aí três grandes etapas, três grandes sagas que eles vão passar, né? Essa primeira aí, que é essa saga das 12 casas do Zodíaco, chamada a saga do Santuário. Depois dessa tem a saga de Asgard, que aí já entra lá na mitologia nórdica. E depois tem a saga de Poseidon. São as três primeiras aí mais famosas aí. E nos detendo aqui nessa primeira, a saga das 12 casas, também do santuário, o que significa isso? Então, eles estão falando realmente de um lugar, como você falou, parecido à Acrópole, né? Só que um pouco maior, um pouco até mais alto. Né? Então, uma visão assim, estilizada, uma visão adaptada para o desenho de uma Acrópole grega em Atenas, onde você teria, então, 12 templos, não só aquele principal, não só o Partenon da Acrópole, né, mas você teria 12 templos como o Partenon da Acrópole verdadeira. Cada templo desse está relacionado a um signo do zodíaco, na ordem, né, Áries, Touro, Gêmeos, etc. E cada um deles tem um cavaleiro de ouro, né, um cavaleiro super poderoso, com a missão de proteger ali tudo aquilo que representa em termos de ordem, de paz e de justiça. E acima, e eles estão escalonados como por uma altura física mesmo, na trama do desenho, né? Então, acima de todos, existe ainda o templo do mestre do santuário, que é quem é responsável por todos eles, e acima, a última coisa que tem, realmente, é o templo de Atena, e que é muito parecido realmente com o Partenon grego, que é o maior templo da Acrópole grega, né, lá em Atenas, que seria o templo de Atenas. Enfim, o templo de Atena. Então essa é a saga assim, muito, muito importante, muito famosa,
E aí esses cavaleiros de ouro, eles foram enganados, ou seja, esse mestre ele foi desvirtuado, né? O verdadeiro mestre foi morto e um outro ocupou o lugar. E esses cavaleiros de ouro estão enganados, eles estão achando que eles estão protegendo Atena, mas na verdade o mestre do santuário está querendo matar ela e fazer o mal imperar no mundo. E aí esses cavaleiros de bronze vão ter que enfrentar todos esses cavaleiros de ouro, e aí vem todas as provas de superação. E à medida que eles vão avançando, é como uma escalada interior, né? Então a palavra Acrópole é cidade alta. Porém, na filosofia, não estamos falando de lugar físico, estamos falando de um lugar consciencial, como você bem falou. Uma escalada interna, ou seja, à medida que eles vão passando por cada desafio, por cada vivência, cada decisão, escolha que eles têm que tomar, e nós também, na nossa vida, no dia a dia, é necessário adquirir um maior nível de consciência, maior clareza. Para a gente poder seguir os melhores caminhos, é necessário que a nossa consciência esteja num ponto mais alto. Para a gente tomar as melhores decisões, é necessário que a nossa consciência esteja num ponto mais alto. E para a gente poder realmente acessar um grau de energia nosso mais profundo, mais limpo, mais forte, é necessário esse grau de consciência mais alto. E também esse grau de consciência mais alto também é a nossa própria evolução interior. Então o desenho vai mostrando isso. Eles vencendo os desafios, as dificuldades e vão evoluindo dentro do ponto de vista interno. E é isso que a gente deveria saber fazer com as circunstâncias. Quando apresenta dificuldades, dores, situações de sofrimento, que a gente possa aprender algo com aí, desenvolver uma força a mais, uma fortaleza, uma resiliência, para que a gente possa sair mais forte, podemos sair mais poderosos internamente. Sem sombra de dúvida, Bernardo, e esse desenho tem uma riqueza profunda que nos dá condições de refletir e, em alguma medida, vivenciar algo desses ensinamentos. Portanto, para encerrar, eu gostaria que você falasse, além de tudo que você já explanou ao longo do nosso podcast, das principais características, dos principais elementos, de tudo aquilo que você considera muito útil e muito vivencial dentro de uma concepção filosófica, fazendo, claro, um paralelo com as nossas vidas para que a gente possa sair desse podcast vendo esse desenho de uma outra maneira e procurando relacioná-lo de alguma maneira a mais com as nossas vidas também. Exatamente. A nível cultural, a gente pode destacar de cara o tema da mitologia. Então, vai trazendo um conhecimento geral em relação à mitologia grega, também a mitologia nórdica, a mitologia greco-romana também como um todo. Então, assim, fica bem evidenciado uma série de personagens, uma série de situações onde vão trazendo todos esses temas da mitologia. E a mitologia, é claro, não é só uma história, sempre tem um conteúdo simbólico, e isso aí gera um conhecimento cultural também muito, muito interessante para a gente. Outro ponto que a gente não pode deixar de falar é que todas essas tramas, essas aventuras, essas lutas, não é uma questão de, às vezes, de violência, de agressividade, ou seja, é que ali está todo um espírito de valores, né, de defender um ideal, de defender um princípio da justiça, e são várias passagens que a gente poderia seguir enumerando e que sempre vão trazer assim uma lição de moral diante de um desafio que eles encontram, de uma dificuldade. Então, assim, uma série de valores que vão ficando implícito aí. Um deles, que eu já falei, e a gente volta a reafirmar, é o elemento da superação. Então, isso, assim, é uma constante. Então, praticamente todo episódio tem isso, tem uma situação difícil, desgastante, como se o personagem chegasse ali nas últimas gotas de sua energia, principalmente esse cavaleiro aí, o Ceia de Pégaso, que várias vezes mostra ele assim nas suas últimas energias, e eles têm que se superar. Então essa ideia da superação, ela é uma constante, e isso é muito prático, porque às vezes a gente está numa situação difícil no nosso dia a dia e a gente pode se inspirar nisso.
nesse propósito de superação. Outro valor para a gente destacar é a defesa da justiça. Tá? Então, ou seja, ali quando existe uma luta, não é porque eles querem lutar, não é que eles querem brigar. Né? Simplesmente estão ali para defender a justiça. Alguém quer cometer injustiça contra eles. Eles vão ter que fazer alguma coisa para poder estabelecer a justiça. Então, toda uma série de ações, uma série de desafios para poder manter a justiça no mundo, como eu já havia falado. Um valor também que muito, muito destacado, que é o valor da amizade. O valor da amizade, da união, isso é muito, muito forte. Porque o que é legal nesse desenho, que esses 5 personagens principais, eles são diferentes. Cada um tem um temperamento, cada um foi treinado num lugar diferente, e o legal é isso, que eles estão bem unidos em torno de uma ideia. E que eles são capazes dos maiores sacrifícios para ajudar o seu amigo a cumprir a missão, para ajudar o seu companheiro. Então, esse espírito de amizade, de fraternidade e de união é uma tônica muito forte também. Inclusive, tem um episódio que existe o rapto da deusa Atena, que eu falava que era representada pela personagem Saori. E ali a deusa Atena é como se fosse o ideal que unisse eles. E é muito interessante esse episódio, porque justamente no momento onde ela é raptada, começa a surgir alguns conflitos entre eles. Como se naquele instante eles tivessem perdido a visão do ideal que une eles, para além das diferenças. E aí vai ser um desafio, né? Eles superam esses conflitos, restabelecem novamente a união e conseguem resgatar aí a Saori, a encarnação da deusa Atena. Outro valor também que aparece muito é a esperança. Então, por mais difícil que seja, por mais doloroso, por mais exigente que seja o sacrifício, eles nunca perdem esperança. E sempre estão acreditando com uma força, com uma fé, com uma convicção na vitória do bem. Sempre passa essa mensagem, ou seja, que a vitória do bem, a vitória da justiça vai acontecer. Então sempre tem essa mensagem de esperança, que é muito bom, muito importante para a gente, também nos dias de hoje, em função de dificuldades que a gente pode vivenciar a nível pessoal, a nível social, a nível mundial. Então, uma mensagem muito legal. E outros ensinamentos também que são passados, como, por exemplo, a própria imortalidade da nossa alma. Então, isso também é mostrado, porque, às vezes, ali, quando morre um cavaleiro, é como se ele virasse uma constelação, virasse uma estrela, e desde ali pudesse continuar orientando a um companheiro, a um amigo, seja através de uma lembrança, de um ensinamento. Tá? Tem uma passagem muito legal também que o mestre ancião fala para o Shiryu, para o seu cavaleiro: olha, continue nesse esforço, vá se superando. Lembre que o seu corpo é só uma casca, que o seu verdadeiro ser é seu espírito, que é imortal, que tem uma força muito maior. E não só falam da imortalidade, mas também fala da teoria da reencarnação. Inclusive tem um cavaleiro da constelação de Virgem, do signo de Virgem, que é chamado Shaka, e é um dos cavaleiros, se não o mais poderoso dos cavaleiros de ouro. E ele é super introspectivo, contemplativo, e ele, em várias cenas, ele transmite ensinamentos da filosofia budista. E daí ele vai falando como as coisas no mundo é transitória, como existe a reencarnação, e igual ele fala, olha, vai falar a Saori, a reencarnação da deusa Atena, que a nossa essência, que é mais importante para além das dores e dos sofrimentos do mundo, que são transitórios.
Então, assim, aqui a gente destaca alguns ensinamentos que aparecem bastante, mas são várias lições que vão aparecendo em vários episódios e que serve realmente com certeza aí de bastante inspiração para todos nós. Com certeza. Bem, dessa maneira encerramos então o nosso podcast de hoje. Agradeço novamente a presença do professor voluntário de Nova Acrópole, Bernardo Norá, e, claro, desejo que seja sempre muito bem-vindo. Muito obrigado, Danilo, e até a próxima. Até a próxima. E para aqueles que queiram nos contatar, podem fazê-lo através, agora, de nosso site do podcast, nova-acrópole.org.br/podcast. Você pode também seguir a Nova Acrópole através das redes sociais. E para quem quiser saber mais sobre a filosofia como a arte de viver, pode fazê-lo através do site nova-acrópole.org.br. Até a próxima. A trilha deste podcast é de autoria de Antonín Dvorak e chama-se Sinfonia número 6, Finale.